Beleza, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio desse bate-papo que a gente batizou como os docs, né? Trazendo sempre alguns colegas da área médica e também de algumas outras áreas que podem contribuir aí com o universo da formação do médico, até de outros profissionais de saúde também. Hoje, meu convidado aqui é o Dr. Lucas Caseri, médico do esporte, tá? É autor aí de 8 livros, dedica aí mais de década ao estudo aí dentro da medicina do esporte, principalmente com esteroides androgênicos, né? Então, tem uma grande autoridade no assunto e é sempre um assunto muito polêmico, né? É um doutorando também em medicina baseada em evidência, né? Pela Unifesp. E estamos aqui, já foi atleta de triatlo, né? Quando eu era mais novo, profissional, assim, atleta Eu cheguei competitivo, aí né? competitivo, aí cheguei para Mundial. Para Mundial, pô, legal. Então, bem, vamos ter aí um bate-papo sobre esse assunto polêmico. Pô, obrigado aí, Lucas, por ter aceitado aí o convite, né? E no final de semana a gente gravando aqui, sacrificando aí um pedacinho do sábado. E vamos lá, vamos falar um pouco desse assunto. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para mais gente, né? De poder desmistificar um assunto que às vezes aí é tão polêmico, né? Que acaba tendo pouca gente que conhece, é cheio de mitos e preconceitos com relação a esse assunto. Vamos embora. Beleza, vamos embora. Assim, eu acho que a primeira pergunta, por que alguma coisa, algo que é tão antigo, tão estudado, que você sabe de trás para frente, de frente para trás, tudo que pode dar, tudo que não pode dar e tudo mais, ainda e tem muita indicação on-label, né? Pô, você tem para lá de 50 indicações on-label para isso daí. Por que é tão polêmico até hoje? Eu acho que a gente tem que voltar num contexto histórico, né? Que eu acho uma conjunção de fatores que levou a gente chegar onde a gente chegou hoje com esse preconceito. Que foi justamente lá para 1960 começaram a ser estudados, e principalmente por indicações médicas, né, como fatores anticatabólicos, né, ou seja, aumenta a síntese de proteínas e diminui o catabolismo. Eu abro a torneira e fecho o ralo, então eu mantenho aí a massa muscular, enfim, processos catabólicos. E ao longo do tempo foi sendo muito estudado, e aí lá para 1974, pelos bons resultados, né, clinicamente, obviamente isso começou a ser utilizado para performance, para estética. E aí as entidades esportivas começaram a proibir, né? Lá em 1974 o COI proibiu o uso de hormônios. E aí isso foi evoluindo até 1990, onde teve o ato 3 de controle de substância do Congresso norte-americano, foi votado o esteroide sendo uma substância controlada. Não podia mais ser vendido em farmácia, tinha que ser uma receita controlada. A partir de então, em 94, foi feita uma emenda nessa votação e passou a ser crime federal você portar esteroides anabólicos sem a receita médica. Fora isso, né, com o crescimento da mídia, né, do acesso, por exemplo, informações de Jogos Olímpicos, né, a gente teve vários escândalos de doping, porque o antidoping também acabou crescendo. E aí ficou muito marcado, algumas indústrias farmacêuticas não queriam seus nomes associados a escândalos de doping, pelo cheating, né? Ou seja, pela trapaça, por violar aí o fair play. Então, essa demonização começou mais ou menos nessa época e desde então parou-se de estudar adequadamente, porque foi veiculado que, né, em 2002 o Physicians Desk Reference colocou um posicionamento que ele disse que esteroide comprovadamente não funcionava para aumentar a massa muscular ou performance. Então dissociou a teoria da prática, sim. E todas essas entidades começaram a perder credibilidade frente ao mundo de que se usava e não era bem assim. Tem um documentário muito interessante no YouTube que chama Bigger, Stronger, Faster, se eu não me engano, em que um dos pesquisadores, que é o Charles Iezales, que é um grande publicador nessa área, ele fala assim, olha, vocês estão dizendo que tocou, pegou, chegou perto, morreu? Tá bom, nesse campus universitário gigantesco aqui, tem não sei quantos mil atletas, me tragam os corpos, né? De uma maneira brincando, sim. E falando assim, não é que não tem efeitos colaterais, mas não é tudo isso que vocês estão falando especificamente, né? Assim como assustador. Eu acho que veio daí, e a partir de então começou-se essa campanha de demonização, junto com entidades esportivas, sociedades médicas, de que, olha, faz mal, vai morrer, faz mal, vai morrer, faz mal, vai morrer. E aí todo mundo criou-se uma cultura, né? Um pré-conceito de que isso aí faz mal. Isso aí não serve, isso não tem evidência científica para isso. Né? Isso realmente é... Eu vejo no consultório
uma situação muito engraçada, né? Porque para sarcopenia, muitas vezes, para o paciente hipogonádico, você tem a indicação de usar, e isso é tão massificado da história da bomba tô fora, não sei o quê, que isso cria um pânico, que aí a pessoa que precisa e vai se beneficiar daquilo ali, não quer usar. Então, o sujeito já mais idoso, sarcopênico, com risco de queda, risco de fratura e tudo mais, pode se beneficiar demais de ter uma robustez muscular e ele não quer usar. Ele vem, não, doutor, eu não vou tomar bomba, não. Aí, não, olha, esquece essa história de bomba, vamos lá. Isso é uma medicação, existe desde a década de 60, é mega bem estudado. E isso eu acho que atrapalha muito. Não sei como é que você vê isso, essa questão. E quem não, entre aspas, não precisaria por uma condição clínica, também não encontra respaldo ele pode ter problemas de saúde pelo abuso daquela substância que ele vai arrumar. O cara que quer é um addicted. Se o cara for um addicted, ele vai arrumar a substância, né? E ele vai ter consequência para a saúde dele. Será que não era melhor ele ter abertura do médico para poder acompanhar um negócio daquele ali, ou pelo menos direcionar para mitigar o problema que pode vir? Então, eu acho que a gente fica com o pior dos dois mundos atualmente com essa demonização. Eu vejo uma coisa muito legal que é assim, ó, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular e força muscular. Existe jeito de você minimizar, como, por exemplo, treinamento de força, uma dieta adequada, suplementação de cálcio, vitamina D, enfim. Tem como você diminuir isso. No entanto, por exemplo, o idoso, ele tem uma intercorrência de saúde, ele é internado e ele fica acamado. E tem vários estudos interessantes de 10 dias de acamamento, por exemplo, dele chegar a perder 15% de massa muscular do quadríceps, 20% de força. Então, o que acontece? Quando ele levantava da cadeira devagar, ele já não levanta mais. Então, ele passou um limiar de funcionalidade onde ele tornou-se dependente. E isso é um momento muito delicado e muito preciso que você tem que atuar, porque se você atuar rápido, você consegue reverter isso. Porque aí, senão, eu vou ter uma espiral descendente evoluindo para a fragilidade, que ele ficou parado, né, o imobilismo, isso gerou atrofia muscular e perda de força, né, a sarcopenia, a dinapenia, que é a perda de força. Esses dois levou a mais imobilismo levou mais perda, e isso vai rodando numa espiral descendente, até o momento que esse indivíduo, você fala, puxa vida. E aí, às vezes, só nessa hora onde já está tudo perdido, como em pacientes, por exemplo, na UTI, que o paciente já está desenganado, vamos dizer assim. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu falo, amigo, você perdeu o timing do negócio fazer, já. Né? Então, você falou, né, que eu fiz, que eu sou médico do esporte, sou titulado pela Sociedade Brasileira, mas eu sou fisiatra também. Então, eu fiz residência de Medicina Física e Reabilitação na Unifesp, e durante os meus 3 anos de residência, eu sequer vi, né, a qualquer discussão a respeito de reposição de testosterona ou, eventualmente, uso de esteroide anabólico. Um paciente amputado, um paciente lesado medular, um paciente com uma doença neuromuscular, um paciente que teve um AVC, por que esse paciente na fisioterapia, fazendo treinamento de força direitinho, por que ele não pode se beneficiar na reabilitação? Então, tem vários estudos que são estudos randomizados controlados. Então, o meu doutorado hoje, eu estudo uma indicação on-label, do decanoato de nandrolona para a osteoporose pós-menopausa. É on-label, é a primeira indicação da bula da medicação. Do DECA, isso. Tem mais de 15 estudos randomizados controlados. Não tem, nos últimos 15 anos, você pode pegar todos os 15 anos dos últimos guidelines e digitar Ctrl+F na publicação e tentar achar nandrolona lá no meio. Não sequer citam. Por que não citam? A nandrolona custa 10, 20 reais uma aplicação na farmácia. Exatamente. Então, assim, não sei qual é o viés, se é o desconhecimento, se é financeiro. Sim. Então, o que acontece, o que você falou muito bem, é exatamente isso. As pessoas desconhecem sobre isso, quem precisa usar. Cansei de receber paciente no consultório que foi levar o pai. E aí você fala, olha, precisa repor. Quanto mais doente, a prevalência de hipogonadismo aumenta. E eu não... não, mas isso é consequência da doença. Eu falo, tudo bem, é a mesma coisa que eu falo assim, olha, a hipertensão, a pressão alta é consequência da hipertensão. Sim. Eu vou deixar a pressão alta? Sim. Então eu vou deixar hipogonádico? Sim. Eu tenho que repor, porque isso piora desfechos em saúde, aumenta a mortalidade. E aí, quando você vai fazer uma indicação, né, que a gente estava conversando aqui antes de começar, as pessoas falam, pô, doutor, mas isso não é bomba? Né? Então joga muito contra. E do outro lado, eu tenho o uso maluco, né? Que é comprar com uma pessoa
que é um traficante, né? Vamos dizer assim, é uma droga que não tem registro na Anvisa, isso é um crime, feito em laboratórios undergrounds, que a gente tem vários estudos de apreensão em que 30%, 40% são adulterados de alguma forma, ou contaminantes, ou dosagens, ou troca de substâncias. Além disso, né, você tem uma ausência de um acompanhamento médico, você tem mistura com um monte de outras substâncias, a polifarmácia é muito comum. Né? Eles usam, por exemplo, estimulantes. Então, se eu pegar hormônios de tireoide, diuréticos, estimulantes, cafeína, efedrina, anfetaminas, né? A chance de eu ter uma intercorrência de condução cardíaca é muito mais alta do que o esteroide. Então, e aí, quando morre alguém, parece que as pessoas soltam fogos, né? E aí querem proibir ainda mais, né? Do médico poder orientar isso ou poder acompanhar. E aí o mercado paralelo cresce cada vez mais, né? Então, é um problema realmente grande que a gente precisa mudar o foco. 90% está nesse uso maluco. E não adianta a gente querer extirpar, né? Tirar a cabeça do médico e pendurar na estaca, que ele está acompanhando ou eventualmente prescrevendo de uma maneira controlada, quando o grande problema está do outro lado. Está do outro lado, né? E esse problema aqui só cresce. Só cresce. Quanto mais se proíbe desse lado, a gente estava conversando, né? Que a pessoa mais gabaritada para orientar sobre saúde, sobre uso de fármaco, sobre contenção de danos em saúde e acompanhamento clínico do que o médico. Não tem. Então, a ideia é você trazer para o consultório e orientar. Você não vai mandar na vida do paciente. Todo tratamento é uma coparticipação, mas você vai ajudar ele, com certeza, a reduzir dano. Né? Outro dia desse, teve um colega que ele é nutrólogo e fez residência em clínica médica e tudo mais. Ele, se eu não me engano, ele mora em Volta Redonda, né? Trabalha em Volta Redonda, uma cidade industrial, assim, no Rio de Janeiro menor. E aí ele volta e meia me ligava para trocar alguma ideia de alguma coisa e tal, né? E ele dá aula também em pós-graduação e tal. E assim, aquele negócio total, assim, ó, não, anabolizante é um negócio e tal. Assim, terrível, não sei o quê, aquela contaminação mesmo de nem estudar um pouco o assunto, né? Nem se dá, às vezes, olhar o que tem de indicação para usar aquilo ali. E aí ele chegou e me ligou para trocar uma ideia, né? Falou, pô, Carlos, é que tem vindo cada vez mais gente usando isso. E aí eles vêm... Antes eu falei, olha, eu não manjo nada disso, eu não tenho como olhar nada disso, só que ele está vindo para uma outra questão, ele está vindo para adequar a parte alimentar, ou às vezes ele tem uma outra questão de saúde, e além dessa ele faz o uso dessa substância que ele compra lá na academia de algum jeito e tal. Aí, cara, eu estou precisando entender esse negócio, porque eu não posso mais chegar para esse pessoal e falar, olha, desculpe, isso aí não, para de usar isso aí eu não entendo, se você estiver usando isso, eu não tenho como te ajudar em nada. Então, de pegar e ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Porque senão, aquilo dá um certo choque, né? Assim, até para o profissional que às vezes tem isso. Não tem, sei lá, não tem evidência, não sei o quê, porque são coisas, tem um monte de ensaio, tem um monte de indicação para grandes queimados, para HIV, tem um monte, né? E isso não permeia, né? Isso não entra assim de um jeito melhor. E aproveitando, já para a gente polemizar o negócio todo, né? Já que o assunto é esse. Adoro polêmica. Teve um dia que eu até botei num comentário, num post assim, eu falei, cara, admiro sua coragem, que eu tenho vontade de falar disso há um tempão, só que eu fiquei com medo da cultura de cancelamento, que é o seguinte. Por que os órgãos, eles têm um entendimento, por exemplo, sociedades médicas, etc., têm um entendimento no seguinte, olha, se você usar um esteroide anabolizante com fins estéticos, primeiro, se você prescreve nesse formato, você é tipo um pária na profissão. Segundo, o paciente que usa, ele vai ficar com um monte de efeito colateral, o fígado dele vai parar, o rim vai parar, ele vai ter trombose, ele vai ter o diabo a quatro, né? E você usar, por exemplo, né, doses extremamente elevadas, quando você quer mudar caracteres secundários, por exemplo, no público trans, aí a sociedade médica acha tudo normal.
Cara, então a pessoa que é trans e está querendo mudar, primeiro, características secundárias, não é um uso estético? Primeiro, mas a pessoa tem uma série de questões envolvendo isso. Eu não estou entrando no mérito das questões que envolvem isso. É estético ou não é estético? É a primeira coisa. Sim. E o segundo, essas pessoas não infartam, elas não podem ter trombose, o fígado delas é diferente, o rim delas é diferente. Qual é a diferença disso para eu, de repente, que, tô meio franguinho e tal, eu quero dar uma crescida, não quero fazer nada de muito louco, não sou bodybuilder, não tenho nenhum viés desse. Por que eu não posso usar isso, por exemplo, em uma pessoa que tem uma queixa dessa? Ela pode talvez não ter um transtorno de imagem nem nada disso, mas quer um app, e é o que a maior parte das pessoas busca às vezes, né? Sim. Ela tem um estilo que é uma forcinha a mais, um extra naquele resultado. O que você acha? Eu sei que é polemizaço o assunto, né? Mas eu botando muito, muito simples, para mim é uso estético. Sim. Simples assim e com um risco muito maior, porque a dose que você vai chegar tem que ser muito, 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 muito mais alta, né? Bem suprafisiológica, né? Eu vejo, por exemplo, assim, né? Não sei se você passa por muito serviço, mas assim, que serviço de queimado que faz oxandrolona para queimado? Eu apresentei no congresso agora, a gente está escrevendo para a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 3 meta-análises. São mais de 39 estudos randomizados, controlados, a evidência 1A. Ou seja, se você não fizer, é iatrogenia, tá bom? Não fazer é má prática médica. Pergunta que serviço que faz isso de rotina. Uhum. Não faz. Por quê? Por que não faz? A pergunta é essa. Então, a gente precisa separar 2 coisas. A primeira é o seguinte, né? Se eu tenho uma pessoa, eu vou pegar lá uma oxandrolona. Se eu tenho uma pessoa que eu uso ali 10 miligramas, por exemplo, para um paciente, isso aqui teve uma adequada segurança clínica, veja, né? Nenhum tratamento médico é isento da possibilidade de risco. Tá nenhum, nada. Nem a dipirona da farmácia. Sim. Tomou uma vez e morreu. Muita gente fez isso. Se eu tenho efeitos fisiológicos desta medicação aqui, onde eu melhoro a massa muscular desses pacientes, os estudos são muito claros em fazer isso, estudos de alta qualidade, estudos randomizados controlados. Eu tenho melhor aqui. Tá bom. Mas é uma pessoa que está doente. Sim, eu estou julgando qual é o efeito do fármaco no corpo da pessoa. Sim. Aí eu pego essa mesma situação, esse mesmo fármaco e aplico numa pessoa que não tem a doença. Não, agora mata. Falei, gente, mas peraí, o mais provável é o cara que está doente. É uma incoerência muito grande, entendeu? Porque assim, se por um lado, né, a hormonização do trans, vamos falar, né, do trans masculino, né? Se eu usar a testosterona, que chega a ser 10 vezes o que uma mulher usa, e pra cá tá tudo bem, por que pra cá não? Então, o que acontece? Julga-se a finalidade, mas não é a finalidade que decide a ação do fármaco. A ação do fármaco a oxandrolona não vai olhar e vai falar assim, você não tem doença, então para você eu vou fazer mal. Sim, não existe não isso. Tem né? isso. Se eu usar um anticoagulante em quem está fazendo uma cirurgia e quem não está fazendo uma cirurgia, o efeito do anticoagulante vai ser o mesmo. Vai ser a mesma coisa. Então, essa é a primeira coisa que tem que se separar, que não, eu falo, se eu tenho indicações on-label, e eu tenho estudos randomizados controlados que aquela dose para adultos, por exemplo, uma dose com adequada segurança clínica, de novo, adequada segurança clínica não é ausência de risco, né? Por que ela vai ser diferente num outro organismo humano, né? Então é a tal do eu tenho uma validade interna, ou seja, estudo com uma boa metodologia que viu aqueles efeitos, ou seja, a informação me aproximou da verdade. Então eu tenho uma validade externa onde eu posso extrapolar essa evidência para outro grupo. Agora, o efeito é o efeito do fármaco, não é o efeito da finalidade do uso, né? Eu posso, por exemplo, querer tomar uma dipirona porque eu acho legal tomar dipirona, mas não significa que a dipirona não vai ter efeito no meu organismo porque eu não estou com dor de cabeça, por exemplo, entendeu? Então é um pouco dessa incoerência, né? E isso sem falar também de outros procedimentos médicos também que são puramente estéticos, né? E julga-se a estética de uma maneira, às vezes, até pejorativa. Porque isso faz parte, inclusive, e deu para reparar até com a pandemia, como é que a questão de saúde mental entrou
num holofote muito interessante, né? Porque já era um processo do mundo louco que a gente vive, quando entrou toda essa ameaça de vida, de tal, de uma coisa invisível que ninguém sabia muito bem, parecia Guerra Mundial Z, né? Aquele apocalipse zumbi. Sim. Aí a coisa piorou demais, descambou demais. E igual você estava falando, cara, o cara perdeu força, perdeu massa muscular, porque ficou 10 dias internado, do cara idoso. Não consegue mais levantar. Sinônimo de perda de autonomia. O que isso não mexe na cabeça do cara? Sim. E outra coisa, muitas vezes o pessoal pensa em low T, testosterona é um inferno, que tudo é o quê? É músculo e sexo, libido, né? Basicamente, as pessoas entendem isso. E as primeiras consequências são de humor. Sim. Né? Várias consequências metabólicas também, mas pô, de cabeça isso influencia. Aí imagina, você já tem um cara idoso, já tem uma queda progressiva disso, já tem essa alteração, aí ele perde a autonomia. Gente, dependendo do grau de importância para aquela autonomia que ele tem, de como ele leva aquilo ali de cabeça, isso piora muito, né? Então, eu acho muito curioso. É a mesma coisa que aconteceu há um tempo atrás com a história da gestrinona. Sim. Que aí, o chip lá, aí fica esses nomes comerciais, às vezes marqueteiros, sempre atrapalham um bocado. Mas eu até na época eu botei um vídeo na minha rede social falando sobre isso. Falei, olha, a substância existe, a substância tem uma indicação para uma determinada coisa e estão demonizando a via de administração. Aí eu dei um exemplo. Pô, eu não vejo isso acontecer com a semaglutida. Aí, pô, por que a semaglutida, então, não faz todo mundo só o oral? A outra, cara, é a mesma substância, você está mudando via de administração. E a coisa ganha uma proporção totalmente descabida. Aí você está falando, assim, uma falta de coerência, né, disso daí, né? Até mesmo com os procedimentos estéticos, assim, julga-se muitas vezes a estética como uma coisa pejorativa, mas eu falo, pega uma pessoa que tem uma orelha de abano, pega uma menina que tem um nariz muito grande, que ela tem os lábios vaginais proeminentes muito grandes, entendeu? É uma questão de pura estética. Sim. Não tem nada de alteração funcional. Uma menina que tem uma mama pequena, a mama funciona, é funcional, não existe nada. Mas aí vai lá, o mesmo cara que tá escrevendo que não pode, né? Ele vai lá e curte a foto no Instagram, né? Da moça peituda, né? Então, assim, é uma incoerência sem precedentes, porque eu falo, você vai submeter, a justificativa, né, de você não submeter uma pessoa jovem, saudável, a um risco desnecessário por pura estética, serve para todo e qualquer procedimento estético, então que deveria também ser proibido e criminalizado, assim como fazem com os hormônios. Mas, assim, existe a justiça nesse caso. Ela não tem dois olhos, ela tem um olho só. Ela é caolha e ela é parcial, totalmente parcial, porque o hormônio não pode, né? E de novo, né, às vezes as pessoas até interpretam mal o que eu falo, não é vamos usar, não é um incentivo ao uso, não é isso. Porque eu acho que teria que ter critério também, né? Mas precisa normatizar. Então, assim, uma pessoa que não treina direito, que a dieta tá bagunçada, que ela tá com sobrepeso, que ela tem fatores de risco importantes. Por que eu vou colocar um hormônio lá no meio? Não tem sentido algum. Não tem nenhum sentido. Não tem sentido algum. É que nem um procedimento estético, por exemplo, você fazer um preenchimento. Preenchimento na pele, você precisa tratar a pele. Colocar o preenchimento não vai fazer com que a pele fique com um viço melhor. Você vai precisar tratar essa pele também. Senão não vai fazer efeito. Vou colocar só a toxina botulínica. Beleza, ela vai atuar no músculo e vai parar de vincar a pele. Mas e o tratamento da pele? Entendeu? Então, assim, tem coisas que nem você tem critério para usar a toxina botulínica, você tem critério, por exemplo, para usar o esteroide anabólico, né? E tem uma dissonância cognitiva muito grande nesse aspecto, que é essa dualidade mesmo de assim, tocou, pegou, chegou perto, morreu. E aí essa demonização, ela não acontece de verdade. Né? Ela não acontece de verdade, começa a falar, bom, esses caras aí não entendem nada. Aí piora a situação. Né? Tem uns estudos muito legais que eles viram com estudantes. Um grupo de estudantes que são programas de prevenção do abuso de drogas, né? E dos PEDs, né? Do Performance Enhancing Drugs, lá que são os recursos ergogênicos para performance. E aí, com um grupo de alunos, eles fizeram somente a demonização. E com outro grupo, eles fizeram, olha, riscos e benefícios de uma maneira imparcial, sem pesar para nenhum dos lados.
Qual foi o grupo que abusou mais de droga? O da demonização, o proibido sempre mais justamente por causa disso, entendeu? Falar, acho que isso não é bem assim, é uma coisa de desafio. Né? Deixa eu ver se é. E você não vê, né? Sim. Porque aí você, quem acompanha ainda, você olha, vamos pegar ícones de Hollywood, né? Você pega um Stallone lá, o Schwarzenegger, cara, os caras, na época deles de lá, fisiculturismo, sei lá o que os caras usavam, mas era provavelmente uma coisa, os caras estão aí com 70 e poucos anos, quase 80 anos, tem vários exemplos desses. E aí cai exatamente nisso, peraí, esse negócio não é bem assim, né? Tem alguma coisa de estranho nisso. E eu vejo muito assim, as pessoas vão procurar. Você quer polemizar? Vou polemizar, que é o seguinte. O esteroide é uma droga que tem uma janela terapêutica, uma janela de segurança de uso gigantesca. É por isso que promove o abuso. Então, por exemplo, se você pegar uma dose terapêutica de uma testosterona, aí, do enantato, o cipionato, né, o blend de testosterona e o durateston, a própria 100 miligramas por semana. Tá. Se você tomar 10 vezes 1 grama por semana, que chegam a tomar, né, você provavelmente não vai morrer. Experimenta tomar 10 vezes a dose do hormônio de tireoide de manhã cedo. Experimenta tomar 10 vezes a dose de um hipoglicemiante oral. 2 vezes o paracetamol, já não precisa ir muito longe, não. Então, e é justamente isso. Então tem uma janela terapêutica muito grande. larga. De novo, não é incentivar o uso, falar use que não tem problema, mas é de forma nenhuma. Por que existe o abuso, né? É porque existe o abuso. Então, assim, é uma droga que ela tem um grau de segurança clínica muito grande. Porque eu tenho estudos de fase 4, de nandrolona, de oxandrolona, que são estudos de longo prazo para que você, por exemplo, por muito menos, né, o Vioxx, que era um anti-inflamatório super potente, super bacana, foi retirado do mercado. E outros medicamentos foram retirados em fases de uso crônico, e às vezes tem estudos que nem passam de fase 2. Fase 1, fase 2, não progridem. Agora, eu tenho uma droga desde 1960, eu tenho indicações on-label da bula e continua aí. Né? E por que isso não é retirado do mercado? Porque eu tenho realmente um corpo muito grande de evidências para isso. Né? Eu acho que, por exemplo, recentemente saiu aí uma notícia querer proibir a prescrição. Não faz sentido algum aqui, né? Você teria que proibir prescrição também de toxina botulínica para estética, prescrição de qualquer coisa que seja dermatológica. Falar, poxa, mas você quer passar creme na pele? Por quê? Mas você tem 55 anos já. Mas é normal a gente ter umas ruguinhas na vida. Isso é sinal de maturidade. Rapaz, você quer julgar? Você quer ser médico ou juiz na vida dos outros? Exatamente. Entendeu? Isso é que precisa tá dentro da cabeça das pessoas. Mas é isso, né? O quanto esse aspecto pode influenciar nessa questão de saúde psicológica das pessoas, né? Então, a estética ela é uma questão de saúde. Sim, é uma questão importante. Então, eu acho que a gente vive aí um período realmente bem complexo. E é isso, né? Virou Fla-Flu, como você é do Rio. Virou Fla-Flu. Mas isso vira para tudo, né? Eu acho que até nesse aspecto rede social atrapalha um pouco, né? Porque você não tem o mais ou menos meio like, né? Você não tem assim, eu olhei o negócio que o Lucas publicou, eu curti, mas não curti tanto, assim. Não, ou você é isso ou você é aquilo. E se você botou isso, daqui a pouco tudo é exposto só para aquilo ali. Então você tende a ser exposto a um único lado da verdade, né? Isso atrapalha muito. Não estou falando nem de assuntos médicos, estou falando de tudo, né? É uma característica defender disso, o bom senso hoje em dia é uma tarefa hercúlea. Não tem. É hercúleo. Tá total em extinção. Defender o bom senso. Não, e as pessoas entenderem que existe um caminho do meio. Olha, isso aqui existe dentro de um contexto. Eu dou uma aula numa pós, aqui que é associada aí da Associação Brasileira de Nutrologia, da ABRAM, e a matéria que é difícil de arrumar professor que tem cálculo, né? Aí é a que eu dou, né? Porque eu gosto de conta e tal, minha base é de tecnologia da informação, fui fazer medicina depois e tal. Então... Você fala do quê? Eu falo de RED-S, mas antes do RED-S eu falo de todo o processo de cálculo de gasto energético, de disponibilidade energética, como é que você calcula e tal, e os cortes, né? De alto desempenho, de baixo desempenho, como é que é difícil você chegar lá nos 45 kcal por massa livre, aquele negócio todo, né? E aí é muito engraçado que eu falo o seguinte, olha, eu gosto de SUP, né, eu velejo de windsurf, gosto de ensinar paddle. Quando não dá vento, eu remo. E outro dia eu estava assistindo no off
a Off-Channel, né? Tipo a Copa do Mundo de Stand-Up Paddle, que é no Havaí, que é atravessar 2 ilhas, metade é um contra-corrente, outra metade é onda. Negócio de quase 5 horas de remada, né? Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, o que será que esses caras usam de suplemento, né? O que eles levam junto? Pô, deve ser palatinose, deve ter betalanina, deve botar uma cafeína. Eu viajando no negócio. Cara, aí eu pergunto na aula, o que vocês acham que o pessoal leva? Aí eles falam sempre isso. Não, betalanina, deve ter um bicarbonato, não sei o que e tal. Coca-Cola, meu irmão. Coca-Cola, bota gelo, Coca-Cola, fenilalanina, cafeína, água e açúcar. Pô, que mais o quê? E passa longe, né? Fala assim, não, porque é exatamente isso. Você não consegue entender, hoje é muito difícil você explicar que uma coisa pode ter uma indicação dentro de um contexto. Ah, não, isso é veneno. Cara, dentro do que você está falando? Entendeu? Se for realmente o cara diabético, mal controlado, que toma lá mal e porcamente uma metformina, ele tomar uma Coca-Cola é um puta de um veneno. Agora tu pega um cara desse lá, num long distance desse, ele vai virar 2 litros de Coca-Cola junto com o gelo que tem ali e tal, ao longo de 5 horas. Cara, qual o impacto disso? Nada. Pelo contrário, é um ganho performático até dele, né, ali. Então é muito complicado você trazer... Hoje realmente, bom senso é uma coisa muito difícil. E eu acho que ainda temos a questão de influência econômica, que eu não tenho. Você tem que ser muito ingênuo para achar, né? Agora mesmo, quando teve o lançamento do Wegovy, né, que é a semaglutida para obesidade até 2,4, eu cheguei e eu já tinha falado que eu não estava animado com o lançamento disso, que eu falei, cara, não tô porque eu vi os steps, né? E não estou animado com esse negócio, mas aí eu resolvi fazer uma análise de custo-benefício. Quanto além do Ozempic aquilo ia além, né? E qual o custo daquilo ali para você ter aquele determinado resultado. E aí eu cheguei que na média dava mais ou menos uns R$8.000 de investimento por quilo de peso a mais perdido em relação ao Ozempic. E aí eu botei isso na rede social. Aí botei na rede social e tal, daqui a pouco entrou em contato comigo um repórter da Folha de São Paulo. Assim... Mas vem cá, você tem prova disso que você está falando? Aí eu tenho, é matemática básica, que a gente aprende, tipo assim, na 3ª série. Agora acho que virou 4ª. Tipo, é a prova que eu tenho. E porque simplesmente, cara, esse comparativo tem nos estudos, só que ele, obviamente, é suprimido por uma questão mercadológica. Você cata se tu for lá nos anexos dos steps. Sim. Então a gente já tem, na minha opinião, ainda tem essa influência que torna tudo mais complexo, né? Tudo mais difícil de você chegar, né? Você pega, por exemplo, nesse estudo que a gente levou para o Congresso, né, e foi selecionado para apresentação oral lá, ficamos em 4º lugar lá. E eu coloquei um dos pontos lá, a análise de custo. Né? Então você economiza perto de $1.600 dia com 20 mg de oxandrolona. Caramba, porque ele diminui questão do grande queimado. Porque ele diminui dias de internação, o uso de medicamento e diminui a reabilitação. Então, por volta de $1.300 dia, você acaba economizando com 20 miligramas. Olha o impacto econômico. Assim, é gigante. Barata, né? Muito barato, então, eu falo, além da evidência 1A, uhum. Ou seja, se você vai num centro de queimados, não faz oxandrolona, esse centro está com má prática médica. Sim. Má prática. Ele está deixando de fazer o que é realmente um tratamento efetivo. E nesse caso, além de gestão. Além de gestão. Além de um problema de gestão. Então, assim, tem sim, claro que tem uma influência bem forte da indústria farmacêutica por isso, e eu concordo com você super, que é justamente, por que a gente tem medicamentos que são ultra caros, né? Você pega, por exemplo, o comparativo de um decanoato de nandrolona, a porcentagem que aumenta de massa óssea, ela é semelhante aos medicamentos mais modernos. Uhum. Por que não se usa? Uhum. Eu falo, além do que, nenhum medicamento para osteoporose atua na massa muscular. Sim. E atuando na massa muscular e na força, você diminui queda. E o que fratura é queda. Sim. Né? Ah, não, mas é que não tem trabalho aqui que diminui fratura. Tem menos. Uhum. Mas porque estudaram menos. Uhum. Né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, sim. mas tudo leva a crer que você tem sobre isso. Né? Então, existe sim. A gente sabe que existe. Sim. Seria muita ingenuidade para falar quem são os patrocinadores Gold, né? Black, Premium, Platinum, sim. de todos os congressos, sim. senão a indústria que tem, né? Você certeza. Já viu algum laboratório, tipo Aspen, que faz, né? Ou a Bezans patrocina um congresso, entendeu? Com patrocínio ouro? Não tem.
Então é muita ingenuidade mesmo a gente achar que não tem uma influência não tem para um a viés, prescrição. né? Você não tem uma visitação laboratorial tão intensa e um treinamento de médicos para a prescrição, como você tem com outros medicamentos também. Sim. Né? Então parece que fica meio no ostracismo e na marginalidade, né? Se você prescreve alguma coisa disso. Aí entra até uma questão, até envolvendo patente, né? Porque, pô, óbvio que ninguém tem que ter aquela ilusão de que também, não, o vilão do negócio é a indústria farmacêutica. O investimento que os caras fazem em pesquisa, em droga, é gigante. Eu sou super fã, cara, da indústria farmacêutica. É assustador. Total. E é óbvio que qualquer pessoa que empreende, que investe, cara, você investe, o core de qualquer business é aquilo que te dá retorno de investimento, aquilo tem que dar ROI. E se não está dando alguma coisa, tá errada. A razão de ser de qualquer empresa é dar lucro. É dar lucro. Senão a empresa não tem função. Não tem função aquilo ali. Então, o que acontece? Você tem algo ali, ele tem um tempo de patente naquilo ali. Óbvio que é o tempo que ele vai ter para quê? Para tentar fazer esse retorno do investimento em P&D, né? Em pesquisa e desenvolvimento que ele fez. E quando isso caiu aquilo ali, simplificando, né? Qualquer um fabrica, né? Sim. Então, o impacto que aquilo tem até de ser estudado diminui bastante. Vai ter em coisas assim, públicas e muito independentes, né? Que vão ainda querer estudar aquilo, mas um funding forte para uma pesquisa científica, você sabe que não vai ter, não tem jeito. Eu brinco muito, eu falo, se a testosterona tivesse o preço do GH, tinha pesquisa pra caramba. Tinha pesquisa pra caramba, entendeu? Porque é barato pra caramba uma testosterona. Então você não tem também, por outro lado, desse grande incentivo. Mas aumentou a beça de preço alguns, né? Sim, o Deposteron, ele porque estava sem aumento já há muito tempo. Então eles somaram tudo que não foi aumentado e aumentou de uma vez só. Desde onde era permitido. Né? Eu sou super fã da indústria porque como é que você vai fazer um estudo randomizado controlado com centenas de pacientes, com a droga injetável, que precisa de uma grande tecnologia para fazer uma droga estéril injetável, e fazer o placebo igualzinho à droga, e você fazer um estudo multicêntrico e levar tudo isso em apresentação em congresso. Se não tem a indústria, a medicina não anda. Não anda. Se não existir a indústria farmacêutica, não existe medicina. Não anda, mas não anda mesmo. Um grande desenvolvimento da medicina, se você pegar os trabalhos mais antigos, todos eles, os medicamentos, quem fornecia para fazer tudo era a indústria. E hoje ainda é assim. E tá tudo bem. Antigamente se torcia o nariz, né, nas publicações. Esse estudo é patrocinado. Eu falo, sim. E daí? O importante é a metodologia. É a disponibilização do banco de dados. Se você quiser fazer uma outra análise estatística de todos os dados que foram apresentados, é um movimento de ciência transparente. A gente pagou. E tá aqui os dados, né? E acabou, não tem problema ser patrocinado ou não. Né? Eu não vou lembrar agora, mas teve um case logo durante a pandemia que existia uma empresa e um cara tinha uma certa notoriedade e ele vendia dados de pacientes em vigência de vários tipos de droga e tal. Então, muitos autores publicavam estudos de análise desses dados. E os dados eram, assim, acabou se descobrindo que era tudo um grande dado fabricado, um dado fake, né? E a quantidade de publicações que acabaram tendo por conta disso. Então, essa questão que você aponta, às vezes, e foi descoberto por quê? Por que eu estou puxando esse assunto? Exatamente porque num peer review, alguém foi olhar aquele negócio e falou assim, tem alguma coisa estranha. O professor Morgan Teller, nós trouxemos ele num evento nosso do final do ano, né? E aí ele falou de um que até, se não me engano, foi publicado no New England, né? Sobre um estudo que até foi parado no meio por aumento de risco cardiovascular em pacientes com pouca mobilidade, obesos e idosos, né? E aí quando ele falou, teve uma retratação desse estudo, porque no meio desses pacientes tinham mulheres, inclusive. Então, tipo, a metodologia tava um negócio... Tinha um erro de cálculo grosseiro. Grosseiro, negócio gritante que eles tiveram que falar, olha, isso não deveria nem ter sido publicado, né, de correção. Então, foi muito, muito curioso isso. Então, analisar a parte realmente de metodologia e tal, mas isso também aí entra naquela história do bom senso na área chata da medicina que ninguém curte, né? Que o médico tem
tesão do cacete de prescrever remédio, né? Mas a outra coisa, vitamina D. Pô, não, ó, cuidado com isso aí, que isso vai dar... Você tá escrevendo um livro sobre vitamina D, eu tenho um livro de Covid e vitamina D, a gente fez uma revisão. O cara morre de medo de prescrever uma vitamina, né? Deve ser porque depois descobriram que não era vitamina direito, né? Sim. Meio similar ao hormônio de esteroide, aí deve ter entrado na categoria de bomba. Já tá em bomba a vitamina D ou ainda não? Não, né? Nossa, ficou muito polarizado aí, né? Então, assim, a gente fez uma revisão de estudo randomizado controlado, de estudo transversal e de estudo de acompanhamento longitudinal de pacientes, estudos observacionais. E a gente viu que, vamos supor assim, mais ou menos 70-30 de evidências que são positivas para níveis de vitamina D mais elevados e uso precoce da vitamina D com Covid. Então, as evidências apontam para isso. Tem evidência negativa? Tem. Mas a maioria das evidências aponta justamente para isso. Foi que a gente fez a revisão. É lógico, né? O volume de trabalho estava muito gigante. A gente fez até um template, né? Título, o que viu, resultado e tal, e compilamos esses estudos. Então a maioria das evidências acabou sendo positivo. Mas, de novo, é essa mesma guerra. Entendeu? Não pode, não, isso aí dá problema. Eu falo, gente, mas... vende em qualquer lugar, né? Você tem uma prateleira de vitamina D na farmácia que tem 18 tipos de medicamentos diferentes. Né? Mas isso aconteceu muito porque aquele papo que a gente estava tendo antes ao invés de ser um top-down, é um down to top, né? Começou o pessoal vendo, começou a se falar. Hoje a questão de internet e tal torna muito democrático o acesso à informação. Aí eu me lembro de um trabalho observacional italiano lá que estava, olha, quem tinha o corte de tanto diminuía o risco de mortalidade enorme. Aí começou o quê? O público a procurar aquilo ali. Sim. Aí quantas marcas de vitamina D apareceram nos últimos 2 anos? Um monte, né? E aí de novo a história do bom senso, porque aí também superlativam muito o efeito. Né? Então assim, é hercúleo realmente você defender o bom senso, né? Então eu falo, o Abraham, eu gosto muito dele, né? Porque ele é fantástico nas análises deles. Eu aprendi, tem até a tradução do meu livro em inglês, tem lá esse português também, tem uma dedicatória lá para ele, tipo, do tanto que eu aprendi com as coisas dele sobre isso, né? E é uma parte chata, mas é uma parte necessária de você estudar, que é a parte de metodologia científica. Você precisa minimamente saber, porque senão você vai ser obrigado a acreditar no que te falam. Sim. E isso pode ser bastante complicado, né? Então, eu gosto muito dessa questão metodológica, e é por isso que a questão dos esteroides, se você vai pela questão lógica, pela questão metodológica, pelo bom senso, você vê que é muito clara a informação, né? Que só fica essa briga se você realmente tem um desconhecimento dali, né? Sim, exatamente. E, bem, mudando aí, dando meio que um cavalo de pau, a gente está percorrendo aí os assuntos médicos e tudo mais, mas um dos drives que eu tive para a gente começar a iniciativa, a gente fez uma primeira, como eu venho da área de software, né, e eu trabalho, eu ainda atendo, mas atendo por hobby, né, assim, uma vez a cada 15 dias, na área que eu gosto e tudo mais, mas a minha atividade empresarial sempre foi muito forte, né. E aí, dentro disso daí, a ideia do podcast era trazer colegas médicos ou até gente também que pudesse contribuir com a área, mas que tivesse um viés de empreender em alguma área, né? E aí eu sei que, pô, isso aqui, né? Seus livros aí, obrigado aí por ter me dado aqui de presente alguns, já é um trabalho de empreendimento que rola. E você foi para produto digital, para infoproduto e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi, de repente, falar o seguinte, olha, eu vou tentar, ao invés de atender um paciente por vez, tentar alcançar muita gente e contribuir com a saúde de muita gente ao mesmo tempo, que na verdade, o que você consegue hoje com a via digital. Como é que foi a ideia de fazer isso? Conta um pouquinho. Eu sempre gostei de ler bastante, de escrever algumas coisas. Eu fui fazer residência depois de 5 anos de formado, né? Eu me formei em Santos em 2004. E aí fiz um monte de pós-graduação, tenho mais de 6 pós. E aí eu acabei fazendo residência depois de 5 anos de formado. E ao longo desse caminho, eu fiz várias coisas, trabalhei, escrevi muito, muita revista, trabalhei em empresa de suplemento, fazia um monte de material bacana, e eu não ganhava nada por fazer isso, basicamente. E eu falava, e era o meu sonho, eu sempre falava assim, gente,
eu gosto tanto de estudar e de escrever, resumir, que eu falo, pô, eu podia ser pago, eu seria pago para fazer isso. Você não quis ser professor, não? E eu sempre falei paga assim, bem a beça. Então, e eu dava aula bastante em alguns lugares. Aí assim, aí você ia dar aula, aí de vez em quando demoravam para pagar. Aí de vez em quando falava, não, ó, a faculdade aqui só paga tantos reais a hora. Você fala, meu Deus do céu. Aí você ia lá para não sei onde para dar 3 horas de aula para ganhar R$180. Cara, entendeu? é ridículo. Então, é ridículo. Eu falava, olha, eu gosto muito disso aqui. E eu podia ser pago para fazer isso. Enfim, começou. Aí quando eu fiz minha residência, fui falando um monte de lugar, né? Você vai crescendo, vai estudando, vai pegando corpo, vem aí a rede social, né? Instagram, Facebook e tal. Eu era muito de discutir com muita gente lá. E um amigo meu, que é fisiatra também, um cara, meu paizão aí na medicina, fisiatra e médico do esporte também, ele falou para mim, cara, em vez de você ficar brigando no Facebook e escrevendo, você escreve muito bem, por que você não coloca isso num livro? Sabe por quê? Porque quando você estiver discutindo com alguém, você vai pegar o livro e vai falar assim, ó, eu sou o cara que fez esse livro aqui. Quem é você? Entendi. Né? E aí, eu, na época, assim, eu achei meio estranho, eu falei, ah, beleza. E aí topei, já fazia uns workshops de final de semana, via que dava um dinheirinho extra ali e tal, eu falei, cara, vou escrever isso. Aí fiz os meus 2 primeiros livros, rapaz. E aí, assim, eu procurei várias editoras e tomei não de várias editoras. Várias delas, sem ter nenhuma dúvida. E aí eu fui pesquisar também quanto que se ganhava com o livro. E eu via que você tinha que vender, tipo, milhões de cópias. Eu falei, nossa, talvez eu não vá ganhar muito dinheiro com o livro, mas quem sabe com o marketing, né, de eu ganhar, e eu posso ter mais paciente, posso atender, nessa época eu sempre atendi. E aí eu achei uma editora, por indicação de um amigo, em que eu entregava um manuscrito para eles, pagava, eles me entregavam todos os livros, e eu falei, eu vou dar um jeito de vender isso aí. Né? E aí eu conhecia já um livreiro, que era meu amigo, já tinha rede social, tudo. Cara, te juro, acho que a primeira leva que eu fiz lá foram 1000 livros, durou umas 3 semanas. E foi qual? O primeiro? Opa, foi o de esteroide anabólico. Qual? Esse aqui? Esse aqui. Foi em 2018. Eu falei, opa, né? Muito legal isso, né? Pô, ainda pegou um tema que, né, que nem a gente tá fazendo hoje, vai ver. Então, né? Assim, eu falo, foi em outubro de 2018. Então já fez 4 anos, né? Eu sei, todos os meses eu tenho uma renda extra melhor do que qualquer aposentadoria que você pode ter por aí, né? De livro, porque eu acabei fazendo isso e usando também a rede social para fazer isso, né? Então, por exemplo, tem desde tráfego pago para poder fazer. Sim. E aí fui escrevendo, vou escrever mais um. Aí eu escrevi um de soja, eu sou vegetariano. Tá. Falei, cara, super polêmico, né? Eu já estava lá na sociedade e tal, fiz um livro de soja. Falei, nossa, vai arrebentar de vender. Não vendeu. Não vendeu nada, né? Faltou marketing fit. Pode falar palavrão? Pode, à vontade. Empreendedor é arte de se fuder e não desistir. Exatamente. Né? Então, assim... Muito. Faltou muito na sua frase. É arte de se fuder muito sem desistir. E aí, cara, não vendeu, né? O meu primeiro livro eu fiz com a Integral Médica, na verdade, junto com esse aí, eu tive um livro de fibras, né? Foi um e-book que eu fiz para eles trabalhando. Sim. Aí eu virei pro Felipe, que era o CEO, eu falei, Felipe, será que eu posso usar isso aqui para vender, fazer um formato de livro? Ele, Doc, não sei, vou ver lá com marketing e tal. Eu falei, não, pode usar. Eu falei, beleza, eu fiz, ficou tão legal o negócio, porque ainda incrementei com algumas coisas, sim, que aí a gerente lá da parte de vegetariano falou, cara, ficou muito legal, a gente quer comprar metade, vende pra gente preço de custo? Eu falei, tá bom. Então eu lancei o livro e já vendi metade. Tá né? Ótimo, né? Tá ótimo, né? Já recuperei todo o meu investimento ali. Então, e eu acabei fazendo isso, aí depois começou a escrever um atrás do outro, né? O livro de soja não vendeu. Aí eu escrevi o de TRT, que já foi no começo da pandemia. Putz, pumba. E aí eu já fazia uns workshops, eu falei, cara, o workshop funciona. O livro tá vendendo bem. Eu vou gravar um curso online. Tá. Aí eu falei, gravei um curso online. Só que eu comecei a gravar e vender esse curso online em agosto de 2019. Tá. E a pandemia foi fevereiro, março de 2020. Março de 2020. Na hora que veio a pandemia, só tinha eu que tinha 3 cursos online de esteroide anabólico e de testosterona. Então fez assim, ó, buf, né? E aí me surgiu ainda de escrever outros livros desde então. E aí hoje eu tenho uma plataforma digital. Então isso foi no final de 2019... eu falei assim, eu não preciso mais atender. Tá. Porque eu já ganhava mais do que o suficiente, né? Do outro lado, e de uma maneira recorrente. Sim. Então, naquele momento ali, eu ganhei liberdade financeira e liberdade geográfica. Sim. Né? Não era uma coisa que eu ganhava extremamente mais do que o consultório, mas eu ganhava equivalente e eu não precisaria mais daquele outro.
E aí eu comecei a fazer isso, a empreender em rede social. Hoje eu estou com 5 livros traduzidos para espanhol, 3 para inglês, e está saindo mais um agora que vai ser 4 livros em inglês. O teu de infoproduto, de curso, etc., ele é focado em público médico, é isso? Principalmente médico, Principalmente né? médico. Um livro técnico, se você for numa livraria, você pode comprar um livro de gastroenterologia, ou um livro de neurologia. Então, qualquer pessoa pode comprar, um outro profissional de saúde, né? Eu não gosto de restringir o conhecimento. Mas o curso é voltado para médicos, que é quem vai regular que pode prescrever ou não, são outras pessoas. Mas o conhecimento, né? Eu acho importante que as pessoas possam ter acesso. Mas é voltado para médicos. Então, eu tenho hoje os cursos online, tenho algumas aulas estão legendadas para espanhol também. Próximo passo nosso é gravar para inglês. E eu estou com os 8 livros aqui. Tem os livros digitais que a gente vende com tráfego pago no mercado espanhol. E agora com os livros em inglês também. Então, cada vez mais a gente quer um portfólio maior de produtos para poder fazer isso. Então, hoje, é por isso que às vezes, né, você vê na rede social que eu treino jiu-jitsu de manhã, às vezes eu falo, consegui trabalhar, treino de manhã, 7h30, 8h30, eu acabei. Você tem uma liberdade de tempo, né? Isso, sim. Eu tive 2, assim, livros que mudaram muito, assim, a minha vida, né? Lá a empresa, cara, fundei ela, comecei, pequenininho, cantinho de nada, e foi meio por acaso, né? Eu trabalhava com consultoria na área de TI, esbarrei com um cara que na época eu achava que era o cara mais rico que eu conhecia, né? Era um cliente meu. E pintou de desenvolver alguma coisa na área médica para ele não era médico, ele era dentista, e a gente foi, né, e eu acabei falando, eu vou ficar com os direitos comerciais disso, vai que isso vale alguma coisa, e aí a coisa acabou indo tomando um porte. Hoje a gente tem uma estrutura de sociedade anônima fechada e tal, a gente tem um alcance grande no segmento médico já. Mas 2 livros assim que me mudaram profundamente. Um eu li com 17 anos, foi um cara que era executivo e era paciente do meu pai, né? Meu pai já é aposentado, é radioterapeuta, né? Oncologista e radioterapeuta. E foi um livro do Dale Carnegie, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li com 17 anos, aquilo ali mudou, né? Até minha namorada fica, às vezes, falando comigo, cara, eu não conheço ninguém tão vaselinador dos outros igual você. Você sim, é tipo bagre ensaboado. Mas aí você aprende muito com aquilo. Foi um dos caras que é pai de PNL. Como lidar com pessoas. Como lidar com pessoas, e pessoas não mudaram. Nos últimos, esse livro a primeira edição dele foi em 1920, se não me engano, né? E o outro foi mudar o meu conceito de riqueza, do que é um cara bem-sucedido. E isso quem mudou, apesar de ser um monte de coisa que ele fazia ali, não se aplica muita coisa aqui no Brasil, mas a história no primeiro capítulo é que você, na minha opinião, é que você tem que levar, que é um livro do Roberto Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala exatamente do conceito de riqueza, tem a ver com liberdade, não tem a ver com bens, não tem a ver com isso, tem a ver com liberdade. Você falou exatamente isso. Cara, eu alcancei a liberdade geográfica e uma liberdade financeira. Engraçado, lá na empresa, lá na MedX, a gente começou a vender o software como um software normal, tipo um CD que o cara instalava, aquele negócio todo, né? Quando chegou em 2007, eu falei, cara, eu não quero viver disso desse jeito. O produto é bacana e tal, mas eu não conseguia ter previsibilidade. Uma hora eu vendo isso, no outro congresso eu já não vendo direito, não sei o quê. Não tem. Cara, estava se começando a falar em cloud. Eu falei, cara, eu vou jogar esse negócio no cloud, vou mudar o meu modelo, né? Depois acabou vindo, naquela época, você falando em SaaS, né? De coisas como serviço, né? Você, ao invés de trocar a propriedade, passar para serviço. Putz, na época eu tomei muito na cabeça, porque, o cara não tinha internet não sei aonde e tal, ou seja, o gargalo era enorme, mas a recorrência, que foi o que você comentou, ela torna isso muito... É possível conseguir recorrência com livro? É possível. Não tem com produto. É possível conseguir recorrência. Mas você tem que ter essa filosofia de empreender pensando em receita previsível e receita recorrente. Isso faz uma diferença muito grande exatamente para isso. Que aí você tem liberdade, né? Tô lá, segunda-feira, 10 da manhã, eu tô treinando jiu-jitsu e que se exploda o mundo. Agora, de repente, você tá escrevendo 1 da manhã, sei lá, da onde você estiver, domingo. Então, isso é bem interessante. O que você considera que foi nessa trajetória, que é até engraçado, às vezes as pessoas fazem o livro depois, né? Tentam fazer um infoproduto e tal.
o que você considera de acerto e de erro nesse processo de empreender? Que você foi muito empreender em educação e saúde, que tem um NPS, educação tem um NPS grande, né? Um grau de satisfação grande. Mesmo quando às vezes não é tão bom, as pessoas ainda ficam muito satisfeitas, né? O que você considera que foi acertos e dificuldades ou erros? O que você... Eu acho que foi um pouco disso, acho que de visão estratégica de um mar que tem muito peixe, sabe? Então, é um mar que tem muito peixe e tem pouco barco, né? Tá. Hoje, por exemplo, eu vejo essa área de esteroide anabólico, de hormônio, assim, a maré subiu. Então, quando a maré subiu, sobe todos os barcos juntos. Juntos, sim. Só que ainda tem muito spot, ainda tem muito ponto que você pode atuar. Tem por exemplo, nicho. Tem o meu livro de esteroide, mas já tem outros profissionais que já escreveram outros livros de esteroide também. Então, alguém já escreveu um só de avaliação do mercado underground? Alguém já escreveu sobre oxandrolona para mulheres? Então, ainda tem muitos lugares. Tem muito nicho ainda. Tem muito nicho ainda, né? O público leigo, por exemplo, a grande massa não tem acesso a um livro que fala sobre testosterona, por exemplo, né? Tem muito pouco sobre isso. Então, eu acho que foi essa visão de avaliar demanda. De demanda. Então, eu fiz parte da época, eu comecei na Monavi, que era uma empresa de marketing de rede, né? Depois foi para a Mint, hoje é a Junesse, né? Que é a grande coisa. E lá eu conheci o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Né? E também o do Eker, como é que chama? Segredos da Mente Milionária. Sim. Né? Então, e foi lá que eu li o Dale Carnegie também. Sim. Né? Que é justamente isso, assim, né? Como que você vai abordar, como que você vende. Estudei muito copywriting, estudei muito storytelling também. Sim. As pessoas se conectam com pessoas. Com histórias e com pessoas, que é o que o Dale Carnegie fala, sim, né? Então, acho que a minha visão estratégica, que eu acho que foi um acerto, é o seguinte. Como é que eu pego na mão para fazer os livros, por exemplo, né, e os cursos? Como é que eu pego na mão uma pessoa, eu vou conduzir ela ao longo do caminho. Uma jornada. Uma jornada para ela fazer isso, né? Então, assim, pensar não em mim, pensar na pessoa. Né? Então, assim, o que esse cara precisa aprender? O que ele está precisando aprender? E é extremamente dinâmico hoje, né? Então, por exemplo, o curso que eu vendi muito no primeiro lançamento lá perto da pandemia, não é o mesmo produto que vende hoje. Porque o mercado já mudou muito. Já mudou. Então, por exemplo, quem começou lá falou, nossa, pandemia, vou ficar em casa, vou comprar um curso. Eu tenho um curso de 30 horas. É um curso super completo, super bom. Só que as pessoas querem aprender em 4 horas. Em 3 horas, mudou, entendeu? Tudo. Então eu tenho que pegar esse produto e falar assim, o que eu posso extrair daqui, conduzir essa pessoa de um modo lógico para falar assim, olha, aqui... foca nisso aqui, entende? Então, acho que essa visão estratégica, né? Eu tenho um cérebro muito analógico, né? Para essas coisas. Eu gosto muito de estatística, eu gosto de epidemiologia. Por isso você está em né? Medicina baseada em evidência. Porque as coisas têm lugar. Quando começa muita coisa assim, eu já começo a me bagunçar. Sim. Então, assim, para mim as coisas têm lugar. E acho que uma visão foi justamente isso. Ver aonde tem buraco. O que está faltando, o que não tem no mercado. Sim. Acho que essa foi uma questão. O timing foi importante também, porque acho que ajudou bastante a questão para mim da pandemia. Muita gente teve muito prejuízo com a pandemia foi excelente comercialmente para mim. Também. Para lá na empresa foi um salto gigante que a gente deu. Então, e aquela história, foi sorte. Eu falo, eu não sei, eu também criei outras coisas, mas assim, sorte é você estar preparado para que no momento... Aproveitar o momento. O que eu posso fazer pela sorte é que ela me encontre trabalhando. Exatamente. Então, acho que isso que é a questão que eu gosto de ter. E aí a questão do online, e ele é extremamente dinâmico. O online. É extremamente dinâmico. Então, assim, ontem à noite, por exemplo, fui dormir 2 horas da manhã, porque eu estava assistindo um curso que eu comprei falando sobre stories, de sacadas de você fazer stories diferente para você melhorar a sua entrega do Instagram, melhorar o engajamento, para que você tenha um alcance maior. E alcance maior igual mais vendas, no caso eu vendo um produto, né? Então acho que essa foi para mim uma grande sacada, e a história que é justamente o que o Robert Kiyosaki falava, né? Que assim, é mudar o quadrante, que eu falo, bom, eu posso estar aqui, se eu olhar no meu celular aqui, tem 4 ou 5 vendas aqui no meu celular. Entendi. Entendeu? Então assim, eu estou aqui,
e o dinheiro está trabalhando para mim também. Eu tenho Sim. uma equipe hoje Claro. também, você também, né? Você A gente precisa, conseguiu. não No tem começo, jeito. no começo é foi você, tipo, no peito na raça, né? Aqui eu fiz tudo sozinho, né? Vai apertar o botão do gerenciador de anúncios lá do Sei. Facebook, vai aprender a fazer todas as coisas. Mas, no geral, hoje eu já tenho uma equipe que consegue fazer isso para mim. Então, eu consigo gerenciar essa liberdade. As dificuldades foram todas. Sempre. Porque eu falo, a gente chegou a fazer lançamento. Vamos fazer um lançamento. Só que a gente caiu na besteira de ter uma conta de anúncios. Aí a gente programou o lançamento, estamos falando lá, lançamento a semana inteira, lá, pumba. No dia da live bloqueou. Bloqueou a conta de anúncios. Ou seja, aí eu aprendi na marra que eu tenho que ter 2 ou 3 contas de anúncios diferentes. Exatamente, redundância. Aí a gente fez um monte de criativo legal. Pumba, bloquearam todos. Por quê? Agora a gente aprendeu que para escrever esteroide anabólico ou para escrever oxandrolona, tem que ter um outro jeito. Tem que ser em foto para que o algoritmo não leia, não consiga ler aquilo ali. Então, cara, é assim, de novo, é a arte de se fuder muito e não desistir. Tem um conceito todo gerencial, né, que é mais recente. Eu fiz até uma imersão ano passado sobre isso, que é de grow hacking, né? E tem uma parada muito interessante, que é para você alcançar e potencializar alavancas de crescimento no seu negócio, você ser amigo do erro. E eu sempre tive isso na minha empresa. Eu nunca olhei muito o erro de uma forma punitiva. E é muito difícil as pessoas fazerem isso, porque a gente foi doutrinado. Como é que é a escola tradicional? Você vai fazer uma prova, né? Como é que a prova... errou, você é mais competente ou menos competente, tem isso, né? Então você ser amigo do erro, né? Para você crescer rápido. Tipo assim, olha, eu fiz esse. É muito mais erro do que acerto. Qual muito mais. Exatamente. Muito mais. Mas a questão é de você conseguir pegar a partir daquele erro e produzir um outro melhor e um outro melhor. E isso é teste, erro o tempo todo. Então você usar isso como forma de crescimento. Sim. Que é a questão matemática, você precisa testar. Testar, exatamente. É a questão da metodologia da pesquisa. Igual, entendeu? não muda você nada. Tem lá a hipótese, você tem uma observação, aí você tem uma hipótese, aí você vai lá e testa. Não deu, falou, opa, preciso fazer uma outra coisa aqui. Imagina se o cara chegasse e falasse, pô, testei e não deu certo essa hipótese, pô, eu sou um merda. Não dá, cara. A ciência não andaria, concorda? Por que dá certo para todo mundo? Você tá fazendo alguma coisa que não tá dando certo. Exatamente. Eu penso assim também. É igual, né? E aí tem um negócio muito interessante que eu comecei já tinha isso, mas a partir do momento que você começa a estudar mais a fundo, você começa a testar isso de uma outra forma, né? Então, testar pequeno e depois, pô, deu certo essa versão, escala e tal, né? E eu outro dia eu acompanho muito o Elon Musk, pô, acho um cara fodarasco e tal. Aí eu tava assistindo um documentário na Netflix, que é ele De Volta ao Espaço. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Não vi ainda. Cara, a SpaceX, ela usa a metodologia de erro para criar o foguete. Cara, então tipo assim, monta o foguete aí do jeito que você quiser, bota a telemetria pra cacete, solta e vê o que dá. Aí o negócio explodiu. E, cara, a telemetria disse que, sei lá, aquela mangueira tem que ser, estourando aquela mangueira ali. Monta de novo igual, troca só a mangueira e dispara. Cara, eles fizeram isso com um negócio de foguete e conseguiram depois um negócio custando, sei lá, 1/10 do que a NASA colocava para botar um satélite no ar com esse tipo de metodologia. E eu vejo que a esmagadora maioria das pessoas cara, eu tentei tal coisa, não deu certo, eu larguei para lá. Né? Não tem jeito, né? Porque, cara, se você não for resiliente e persistente, você não consegue empreender. Por exemplo, hoje no marketing digital, né, você tem você tem uma aranha, tem uma teia de aranha gigantesca, sim, por exemplo, para poder vender um produto. Né? Então, você migrou do físico para o digital. Sim. Eu fiz o contrário. Sim. Eu migrei do digital para o físico com relação aos livros aqui. Por quê? Porque eu percebi uma coisa. Ninguém pega um livro que baixa no Kindle e dá print e posta no Stories. Eu comecei a achar aquilo esquisito. Falei, quer saber? Aí eu comecei a ver que quando as pessoas recebiam na casa delas, elas tinham um pacote. Elas pediam, elas ficavam esperando, tinham expectativa, elas pegam um pacote, elas faziam um unboxing em casa e fotografavam que elas pegavam no livro. É palpável. Físico, é palpável. E aí as pessoas postavam, e eu repostava, e as pessoas que postavam o livro, os amigos dessas pessoas acabavam vendo. Então, assim, eu tirei meus livros digitais. Eu só vendo livro digital fora por conta de logística.
Claro. Porque eu não tenho uma empresa que faça isso fora. A editora fora, para fazer toda a distribuição, né? Então a gente faz por tráfego pago aqui. E o tráfego pago também é toda uma engenharia que a gente olha. Então, assim, tem criativo, a campanha não está dando certo. Ó, aí muda de país. Aonde que vende mais? No México. Não, agora na Espanha não está vendendo mais. Então vamos trocar o criativo da Espanha. Não, agora aqui caiu. Então você está sempre correndo e eu falo, a gente mais... B o tempo todo. É o tempo inteiro correndo atrás de consertar o erro aonde está... Parece, como é que fala? Lençol de elástico, sabe? Você puxa do lado, a força do outro, você puxa do lado. E aí você vai o tempo inteiro fazendo isso e correndo atrás, né? Então, ser amigo do erro que você falou é exatamente isso. Pô, por que não deu certo aqui? Pô, eu fiz isso aqui, eu achei que era a melhor coisa do mundo, mas não deu certo. Tá tudo bem. Beleza, vambora. Vamos seguir. Esquece. E uma outra coisa, né? É ser tarado por métrica. Eu sou assim, tarado por métrica do negócio. Eu tento medir tudo e ficar comparando o que aconteceu quando a medida mudou. Tem um cara que é considerado assim, o pai da administração moderna, né? Eu cito ele em várias paradas, assim, que é Peter Drucker, né? Então ele fala, e é um negócio muito fácil, né? É impressionante como as coisas lógicas são fogo, né? Cara, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Sim. Então, tipo, pô, não tá dando muito certo. Tá, mas por quê? Pô, não, esse resultado aqui no final não tá. Mas, cara, você mede as etapas para trás, alguma coisa para trás. Cara, então como é que você sabe onde tá? Cara, você não mede nada. Aí... É exatamente isso. Por exemplo, você pega uma aranha de marketing digital. Então, por exemplo, ali, sei lá, eu fiz uma aula grátis, aí as pessoas se cadastraram na plataforma, eu tenho e-mail. Entrou lá o cara então ele vai em cima no teu funil lá. Ele vai entrar com 3 e-mails diferentes, uma sequência de e-mails, ele vai ter um bônus também, enfim, ele tem. E é tudo engenharia, porque se ele não respondeu ao primeiro e-mail, se ele não abriu, eu troco o título daquele e-mail, porque eu queria passar uma informação para ele. Se ele não abriu, ou se ele abriu, eu consigo ver se ele clicou ou não. Até se chegar num ponto que leva o cara para um bounce ou ele continua. Aonde ele parou na minha página, porque eu consigo ver o scroll, eu consigo ver aonde ele parou na minha carta de vendas ali, vamos dizer assim, na minha página, aonde parou de ser interessante para ele. Aí eu vou lá e mudo aquilo ali. Aí eu mudei, ele foi pro checkout. Ele foi pro checkout, ele não comprou. Por que ele não comprou? Será que é o preço? Será que se eu oferecer fizer uma outra oferta mais barata, ou se eu der um outro bônus para ele, é isso? Será? Então, assim, aí você faz, que é exatamente isso. A gente faz métrica o tempo inteiro. Tem que ser. Eu falo assim, pô, você não atende mais, mas o que você faz? Eu falo, gente, eu passo por volta de pelo menos 6 horas no Instagram por dia, e eu passo vendo o número o tempo inteiro. Eu trabalho, acho que 3 vezes mais de quando eu atendia no final, aí 2, 3 vezes por semana, entendeu? Beleza. Bem, Lucas, obrigado aí pelo papo, obrigado aqui pelos livros. Como é que consegue comprar esses teus livros? Entra no teu perfil no Instagram, tem lá o Linktree, alguma coisa assim? No meu perfil do Instagram tem lá o link da bio, né? Tem tudo lá. Tem os cursos, tem livros, todas as informações estão lá. Tem aí todas as informações aí. Então, cara, brigadão, o papo foi ótimo aí. Já quero deixar um convite que eu antecipei aí contigo. A gente... todo final do ano a gente organiza um evento que é um evento focado em tendências na área médica e algo meio disruptivo, de quebra de paradigmas e tudo mais, que a gente chama de MedX Experience, já está aí, vamos para a 4ª edição, né? E já quero deixar um convite, a data fechada aí é 11 de novembro, para... Cara, trazer uma palestra aí de desmistificar esteroides anabolizantes. Acho que não tem... Tá feito o convite, tá certo também. Tá ótimo. Então já estamos aí com uma primeira confirmação aí para o evento. Vai ser bacana aqui em São Paulo. Normalmente a gente faz aí um target entre 300 e 500 colegas médicos nisso. Ótimo. E vai ser muito bacana contar contigo lá. Cara, obrigado aí e, pô, parabéns aí pela iniciativa. Eu sei que é mó trampo. Todo mundo olha, cara, assim, pô, o Lucas tá aí lutando jiu-jitsu, tá na praia, 2 vezes por dia, tá mó vagabundo, o cara tá milionário que escreveu um livro. Todo mundo vê você comendo filé mignon. Agora, vê você roendo osso, tomando sopa de osso, ninguém viu, né? Então é complicado. Beleza? Tá ótimo, então. Obrigado, pessoal. Tô lá no Instagram à disposição de vocês. A gente segue aí. Beleza.